Olá, boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é retas no plano cartesiano. Isso mesmo, então hoje a gente vai continuar aquela abordagem do material Currículo em Ação, né? Lembrando que a gente está pensando nas habilidades que tem lá, mas a gente está abordando as habilidades de uma forma diferente, tá bom? Onde na segunda-feira, na última aula, a gente olhou lá plano cartesiano e hoje a gente vai ver retas no plano cartesiano. Então, para acompanhar a aula de hoje, é bom separar aí folhas para anotação, lápis, borracha e caneta, que você vai conseguir... separa uma reguinha também, que você vai conseguir acompanhar aí tranquilamente, tá bom? E claro que hoje eu conto com a ajuda dos professores que estão aí acompanhando a aula para me ajudar no chat, já que a professora Inês ainda está de férias, tá bom? Então, por favor, professores, me ajudem. Alunos, participem do chat da sua turma, mandem a resposta para o seu professor e você, professor, mande a resposta para mim, para eu poder sentir se eles estão entendendo, se eles estão participando ou não, se eles estão compreendendo, tá bom? E não esqueçam que a habilidade dessa aula está no final do PPT, junto com os objetivos, e você, professor, para conseguir, baixa lá no repositório, lá no site do Centro de Mídias, tá bom? Vamos começar? Então, retas no plano cartesiano. Vamos para o primeiro slide. Plano cartesiano. Lembra dele? Eu lembro sim, da última aula. A gente tem um eixo na horizontal, que é o X, um eixo na vertical, que é o Y. Então, aí o meu eixo X está em azul, o meu eixo Y está em vermelho, certo? No eixo X, depois da origem, que é o encontro dos eixos, para a direita são os positivos, para a esquerda, os negativos. No eixo Y, acima da origem, são os positivos, abaixo da origem, são os negativos. E quando a gente tem o plano cartesiano, a gente vai marcar pontos, isso mesmo. E o ponto, ele vem através de um par ordenado, das coordenadas do ponto. E esse par ordenado, tem dois valores. Primeiro valor é o valor do x, segundo valor é o do y. O primeiro a gente chama de abscissa, então o eixo x é o eixo da abscissa, e o segundo a gente chama de ordenada, que é o eixo y. Tudo bem? Então, respirou, plano cartesiano, você tem lá eixo x, eixo y, origem, um ponto marcado lá, ele vai ter x e y. Tudo bem? Relembrou? Porque hoje a gente vai olhar retas no plano, retas. Então, vamos para o próximo slide, retas no plano. Então, quando a gente está falando de pontos lá no plano cartesiano, quando a gente tem infinitos pontos alinhados, olha para o meu desenho, tá vendo que tem um monte de pontinho grudadinho, um seguidinho do outro, formando uma linha reta? Então, quando eu tenho infinitos pontos alinhados, isso se trata de uma reta. É uma reta no plano cartesiano. E para esses pontos estarem alinhados, tem que acontecer alguma coisa, não tem? Tem. Que coisa é essa? Então, para você saber o que tem que acontecer, é uma relação, uma função entre o x e o y, uma continha entre o x e o y. Como assim, professora? Você vai ter o valor do x, você vai pegar esse valor do x, vai fazer uma conta com ele e vai descobrir o y. Então o y vem de uma conta, uma operação matemática feita com x? Então, quando a gente faz essa operação matemática com x, peguei um x, fiz a conta, encontrei o y, marquei lá. Peguei outro x, fiz a mesma operação, por exemplo, 2 vezes o x, fui lá, fiz a mesma operação, encontrei um novo y e vou marcando esses pontos, eles vão estar aí, alinhadinhos, formando uma reta. Então, pode mostrar para eles lá o slide. O y, ele vai ser obtido através de uma operação matemática feita com o x. E aí, se eles estiverem alinhados, vocês vão ver hoje os 3 tipos de operações que a gente pode ter, tá bom? Para eles estarem alinhados, formando uma reta. Legal, então a reta ela vai vir de representação gráfica de funções. Que tipos de funções? Constantes, lineares e afins. Então, hoje eu vou trabalhar com as constantes, com as lineares e com as fins. Os 3 tipos de reta, os 3 tipos de esses pontos estarem alinhados. Tudo bem? Vamos começar, então? Mesmo pontinhos, infinitos pontos alinhados formam uma reta. Então, o primeiro caso vai ser a função constante. Pode colocar para eles aí. Função constante. O que é a função constante? Vamos primeiro olhar para o gráfico, tá bom? Que é mais fácil de visualizar. Nós temos 2 gráficos aí. Nesses 2 gráficos, tanto no da esquerda quanto na direita, você pode perceber que a sua reta, que são os pontinhos alinhados, ela está paralela ao eixo x. A reta está aqui, ela é paralela ao eixo x. Esse primeiro exemplo, a reta está passando lá no número 2 do y, tá? Ela está paralela ao eixo x. Olha o da esquerda. Olha, a reta também está paralela ao eixo x, só que agora está passando no menos 1. Então, peraí, professora, quando a gente fala em função constante, que o nome está lá em cima, no gráfico eu vou perceber uma reta paralela ao eixo x? Sim, todas as retas paralelas ao eixo x são chamadas de função
constante. Tá. E como que eu vejo isso numericamente? Olha, lembra que eu falei que são infinitos pontos alinhados? Então, aqui a gente vai ter o valor do y sendo um número fixo. Então, olha aqui no canto direito, ó, y igual a b, e esse b pertence aos reais, tá? Então, o que significa isso? Olha aqui em cima do primeiro gráfico, y igual a 2. Ah, então se eu pegar um ponto x, ó, vem cá, x vale menos 2, meu y vale 2. X vale menos 1, meu y vale 2. X vale 0, meu y vale 2. Ah, então são pontos no formato um número qualquer para o x e o y é fixo. Então, ó, lembra do slide anterior? Volta para cá. Pontos alinhados. Lembra que a gente ia fazer uma continha com x para chegar no y? O primeiro caso, que é a função constante, a gente tem o x mudando, mas o y é sempre fixo. Por isso que está lá, y igual a um número. Ah, então quando eu tenho y igual a um número, significa que é uma função constante e graficamente é uma reta paralela ao eixo x. Será que você entendeu isso? Será? Pode pôr o slide mais uma vez para eles. Reta paralela ao eixo x, y igual a um número. Ah, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Vamos para a primeira atividade de hoje. Uma atividade bem simples, tá bom? Aí a gente tem 3 gráficos, o gráfico A, o gráfico B e o gráfico C. No gráfico A, a gente tem uma reta inclinada passando lá na origem, no 0, 0. Tá. No gráfico B, a gente tem uma reta inclinada, mas que não passa lá no 0, 0. E no gráfico C, a gente tem uma reta paralela ao eixo x. Então, eu quero saber, desses 3 gráficos, qual deles representa uma função constante e por quê? É bem simples, tá bom? Então, por isso, eu vou dar só 30 segundinhos para você escrever para o seu professor qual letra A, B ou C é uma função constante. Já voltamos, boa sorte! Voltamos, olha, vocês arrasaram, só aparece aqui, letra C, C, C. Ó, parabéns. Então, um abraço pessoal de Galha, Diadema, Dourado e do pessoal da Zona Leste aqui de São Paulo. Vamos lá? Vamos escolher qual é o gráfico? Vamos. Então, se trata de uma função constante, eu tenho que saber que graficamente é uma reta paralela ao eixo x. E o único gráfico aí que é paralelo ao eixo x é o gráfico C. Ah, então, essa aí, professora, é. Ah, então olha a resposta aí para vocês, ó. Além disso, eu coloquei a equação para você. Y igual a menos 2. Então, quando o y é um valor fixo, ele é um valor fixo, está passando lá no menos 2 da minha reta, ó. Significa que a gente está falando de uma função constante. E graficamente, ela é paralela ao eixo x. Tudo bem, é constante? Guarda ela aí no bolso que mais para o final da aula a gente vai fazer vários exercícios e vai ter que identificar qual é a constante, né? Então, ela é igual a um número e ela é paralela ao eixo x. Tudo bem? Podemos ir para linear? Então, vamos para linear. Pode mostrar para eles aí na tela. Função linear, linear. Bom, a função linear, vamos olhar para o gráfico primeiro. A gente tem 2 gráficos aí. É uma reta também, porque a gente está falando de reta hoje, certo? Tá. Essa reta, ela é inclinada. A outra não era inclinada, ela é paralela. Essa é inclinada, tipo como se fosse uma diagonal. Ou ela está subindo ou ela está descendo. Ela está inclinada. Mas o detalhe principal, ela passa lá no encontro dos eixos, ou seja, na origem. Ah, então toda vez que eu vejo uma reta inclinada, pode ser subindo, crescente, ou descendo, decrescente, mas que passa lá na origem, eu sei que ela é do formato linear. Ah, legal. E como que é esse formato linear? Ah, para achar as coordenadas y do ponto, lembra que a gente tinha vários x, fazia uma continha e descobriu o y? Aqui, o valor do y vai ser um número vezes o x. Ó. Então, vem comigo aqui, ó. No cantinho está escrito y é igual a vezes x. Ah, então um número, sem ser 0, né, gente? Um número real diferente de 0 vezes o x. Então, olha o primeiro gráfico. Representa y igual a 2x. Significa que cada valor de y foi obtido multiplicando x por 2. Ó, vamos ver um ponto aqui, ó. Se o meu x vale 1, uma vez o 2 vai dar 2. Pode ver que ele está ligado lá no 2, ó. Ah, então, para cada valor que eu pegar do x, eu vou multiplicar por um número e encontro um valor do y.
Então ela vai ser no formato y igual a um número vezes x, a x que a gente fala. Então pode voltar, ó, o segundo gráfico, y igual a menos 2/3 vezes x. Então é um número vezes x. Aqui, como é negativo, ela está descendo, tá? Mas, o que é então uma função linear? A função linear, graficamente, é uma reta inclinada, ou subindo ou descendo, que passa lá na origem dos eixos. Tá, e numericamente, y igual a um número vezes x, e esse número não pode ser zero. Tudo bem, função linear? Mesmo. Vamos ver se vocês entenderam mesmo? Vamos então para a atividade, ó. Atividade 2. Aí você fala, professora, eu já vi essa atividade hoje. É aquela mesma atividade que eu fiz? É. Só que agora eu quero saber qual é a linear. Então, no A, a gente tem um gráfico que tem uma reta inclinada passando na origem. No B, tem uma reta inclinada. E no C, tem uma reta paralela ao eixo X. Quero saber qual dessas letras é a linear e por quê. Então, bem facinho, vou dar aí 30 segundinhos para você colocar qual é a alternativa e por quê, e já voltamos. Olha, gostei de ver, conseguiram colocar a resposta lá, que é o A, isso mesmo. Então, um abraço pessoal da Sul 1, de Bauru, de Mococa e de Louveira. Vamos conferir? Então, vamos lá. Primeiro gráfico é uma reta inclinada passando na origem. A definição de função linear é o quê? É a reta inclinada passando na origem. Então, realmente é a alternativa A. Lembrando que a C era constante e a B a gente ainda não sabe, né? Mas a A é a nossa linear. Então, a resposta é a linear. E eu coloquei aqui para você a equação. Essa minha reta representa uma equação y igual a 1/3 vezes x. Quer dizer que cada valor de y foi obtido pegando o valor do x e multiplicando por 1/3. Tudo bem? Então, ó, de novo, função constante, reta, paralela ao eixo, y igual a um número. Tá. Função linear, reta inclinada, passando na origem e veio da onde? Y igual a um número vezes x. Tá, um número não pode ser zero. Legal. Tá faltando qual? Tá faltando a nossa última, que é a função afim. Então, pode colocar aí para eles na tela, função afim, também conhecida como função polinomial do primeiro grau. Mas é mais bonitinho falar função afim, é mais chique, tá bom? O que é a função afim? Também é uma reta, a gente está falando de reta hoje, mas ela é uma reta inclinada um pouquinho diferente da anterior. A nossa reta inclinada não passa na origem, ela não passa lá no 0, 0. Ó, a minha primeira, ela está cruzando o eixo y no -2 e o eixo x no 1. A minha da direita, ela está cruzando o eixo x num número entre 0 e 1, que não dá para ver quem é, e o y no número 1. Então, peraí, professora, graficamente, função afim são aquelas retas que não passam na origem. É isso? É. Tá bom, tudo bem, já entendi. Mas e numericamente? Bom, numericamente, para descobrir o y, eu vou pegar o x, multiplicar por um número e somar com alguém, que pode ser positivo ou negativo. Vamos entender isso, ó, vem comigo. Y igual a x mais b. Ou seja, você vai ter um número multiplicando por x, o resultado você vai somar a alguém. Então vamos ver a equação aqui, ó. Y igual a 2x menos 2. Então, eu vou pegar o x, multiplicar por 2 e o resultado eu vou subtrair 2. Essa é a minha primeira equação. Olha a segunda, ó. É y igual a menos 4x mais 1. Então, eu vou pegar o x, multiplicar por menos 4 e o resultado eu vou somar 1. Então, os meus pontos eles vão ter o formato x e ax mais b, ou seja, um número vezes o x somado com alguém. Lembrando que tanto o número A quanto o número B que aparece aí pode ser positivo ou negativo. Claro, vai indicar se está subindo ou descendo e coisas do tipo. Então, respira. Função afim, que é essa. É uma reta inclinada que não passa na origem, graficamente. E visualmente a equação y é igual a um número vezes x mais alguém. Tudo bem? Mesmo? Relembrou das três? Então, respira, constante,
paralela ao eixo, y é igual ao número. A linear é aquela que passa bem lá na origem, inclinadinha passa na origem, e ela vem de y igual ao número vezes x. E a nossa afim, ela é inclinada, não passa na origem, e vem um número vezes x mais alguém. Tá bom? Vamos praticar? Então, vamos lá. Nossa atividade 3, repetida de novo, professora? Isso mesmo. Agora você tem o gráfico A, o B e o C. O A é um gráfico que é uma reta que passa na origem. O B, uma reta que não passa na origem. E as duas inclinadas, tanto A quanto B. E no C é uma reta paralela ao eixo X. Quero saber qual desses três é a nossa famosa função afim ou função polinomial do primeiro grau e por quê. Então, agora eu vou dar para vocês 30 segundos também, porque eu quero saber, a gente já sabe qual é, né? Pra vocês colocarem lá no chat para mim qual que é, já voltamos. Voltamos. E claro, se a minha primeira, o item A, era a nossa linear e o item C era a nossa constante, quem que sobrou? O item B. Então, parabéns para quem percebeu que era a letra B. Então, um abraço pessoal da cidade de Oswaldo Cruz, de Carapicuíba, de Dracena e de Marília. Vamos voltar lá e ver qual é? Vamos. Então, olha lá. O A não é mesmo, por quê? Porque o A é uma reta inclinada passando na origem. E esse é o formato da linear, que é aquela que vem de y igual a um número vezes x. A B, é a B, porque é uma reta inclinada que não passa na origem, que vem do y igual a um número vezes x mais outro número. E a C é a nossa constante, que vem daquela equação y igual a um número e, graficamente, ela é paralela ao eixo x. Então, tá aqui a resposta e eu anotei a equação para vocês, ó. Y igual a menos 3x menos 1. Ou seja, menos 3, que está multiplicando x, e depois está subtraindo 1. Um número vezes x, mais um número negativo, que é o menos 1. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Bom, já falei toda a parte teórica que eu tinha para falar hoje. Agora a gente só vai praticar mais, tá bom? Então, vou dar gráfico, vou dar equação e vou querer saber quando que é o quê. Vamos ver se vocês conseguem? Então, vamos lá, ó. Atividade 4 na tela para vocês. A gente tem aí 3 gráficos diferentes dos que eu já fiz, tá bom? No gráfico A, a gente tem uma reta inclinada que não passa na origem. No item B, a gente tem um gráfico que é paralelo ao eixo X, uma reta paralela ao eixo X. E no item C, a gente tem uma reta inclinada que está descendo e que passa lá na origem. Eu quero saber qual delas é constante, qual delas é linear e qual delas é afim. Então, na hora de você responder no chat, você vai colocar lá, letra A é tal nome, letra B é tal nome e letra C é tal nome. Como essa eu quero sentir se vocês realmente entenderam, eu vou dar 1 minuto e meio para que você com calma coloque a letra e o nome de cada função e a gente já volta. Estou esperando vocês. Boa sorte!
Voltamos, gostei de ver. Agora conseguiram participar maior porque eu dei mais tempo, né? Então teve mais gente participando. A maioria colocou aí que o item A é uma função afim, que o item B é uma função constante, que o item C é uma função linear. Então um abraço pessoal de Cordeirópolis, Olímpia, Penápolis, Santa Gertrudes, Lorena, Sul 3, a diretoria aqui de São Paulo, Caçapava, Leste 5, outra diretoria. E vou pegar um lugar agora aqui, ó, na raça. Vamos ver aqui. Mauá. E aí, vamos lá? Vamos conferir? Então, vamos. Item A. O que é o item A? Esse gráfico do item A. Já vou até pôr a resposta para vocês. Ela é uma função afim. Por que esse item A é uma função afim? Porque é uma reta inclinada que não está passando na origem. Observem que essa reta está subindo, ela é crescente, tá bom? Então, ela veio aqui, ó, passou no -1 e no 2. No -1 do eixo X e no 2 do eixo Y. Então, ela é afim porque ela não passa na origem. O item B, ela é constante. Por que ela é constante? Porque é uma reta paralela ao eixo X. Então, ela tem um valor fixo. O Y vale 1 aqui, ó, tá fixo no 1. Tá, e o item C? O item C é uma linear, porque ela é uma reta inclinada, passando na origem. Ah, então toda vez que passa na origem é linear, toda vez que não passa é afim. E quando é constante é porque aquela paralela, é isso mesmo? É. Então a resposta certa é afim, constante e linear. Vamos para mais uma atividade? Vamos. Atividade 5, olha essa aí, ó. Relacione cada equação dada abaixo ao seu tipo de função. Então, do lado direito, do lado esquerdo, olhei ao contrário. Do lado esquerdo, a gente tem lá A, B e C. No item A, eu tenho y igual a menos 4x, ou seja, um número vezes x. No item B, eu tenho y igual a 2x mais 2, um número vezes x mais outro número. Tá. E no item C, eu tenho y igual a 1. Y igual a um número. Um número vezes x mais alguém e um número. Tá. Do lado direito eu tenho os nomes, constante, linear, afim. Então eu quero que você coloque aí para mim qual dessas letras é a constante, qual dessas letras é a linear, qual dessas letras é afim. Tá. Aí você vai falar, como eu vou colocar isso no chat? Você vai colocar na ordem. Então você olhou lá qual é constante, coloca a letrinha do constante. Depois vem linear. Olhou qual é linear? Coloca a letrinha da linear. E depois afim. Então, você vai ter me dar 3 letras lá. Por exemplo, ABC, ACB, BCA, na ordem que você achar que é o correto. Tudo bem? Então, dessa vez, a gente está olhando a equação e está decidindo qual é o nome dessa função. Tudo bem? Como é só pensar, eu vou dar aí 1 minuto para você conseguir pensar e colocar a resposta para mim. Já voltamos. Boa sorte. Voltamos, gostei de ver. Vocês colocaram lá que é CAB. Então, um abraço pessoal de Araraquara, Itapeva, São Carlos, Jales, Itu, Lorena, IEP e Santa Ernestina. Vamos lá? Então, olha, constante. Como é mesmo a constante? É aquela que é y igual a um número, y igual a um número, y igual a 1. É a C. Muito bom. Qual que é a linear mesmo? O y é um número vezes x. Y igual a menos 4x. Então, é o A. E a afim, que é a que sobrou, é aquela que é um número vezes x mais alguém. Y igual a 2x mais 2. Então, aqui ficou o B. Então, a resposta é CAB. Tudo bem?
Vamos para a nossa última atividade? Ela vai ter que ser bem rapidinha, tá bom? Você tem aí 3 gráficos e 3 equações. Eu quero saber qual está ligada com qual. Então, você vai colocar qual é a letra dessa primeira, y igual a 1, qual é a letra da segunda, que é y igual a menos 4x, e qual é a letra da terceira, que é y igual a 2x mais 2. Ah, não vai dar tempo de eu dar tempo para vocês responderem. Nossa, ficou linda a minha frase. Não vai dar tempo de dar tempo. Ok, volta. Não tem como eu deixar, porque o tempo está acabando. Então, vai pensando aí e vem concluindo comigo, tá bom? Vou olhar o gráfico A. Tem uma reta inclinada que não passa na origem. Então, a equação é um número vezes x mais alguém. Então, essa última aqui, ó. Tudo bem? Bom, item B é uma reta paralela ao eixo x. Ah, é aquela da constante, que é um número igual, só. Então, y igual, aqui é o B. E a última é a que sobrou, que é a do meio. Ah, então a ordem ficou B, C, A. Tá aqui a resolução. Eu sei que foi um pouquinho corrido, mas eu espero que você tenha entendido a diferença entre esses 3 tipos de funções e a representação de uma reta no plano cartesiano. Não esqueça de fazer a tarefa referente a essa aula e também não esqueça de avaliar a minha aula. Então, vai aparecer para vocês aí o QR Code, o link. Entrem lá, mandem a opinião de vocês, as dúvidas, mandem carinhas felizes, que eu agradeço. E não esqueçam que o nosso objetivo aqui é que você aprenda cada dia mais matemática. E a gente se vê numa próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!